A dor de quem nunca fala nada. Algumas pessoas não gritam, não porque não tenham vontade, mas porque aprenderam que o grito nem sempre traz respostas. Alguns aprendem cedo que o silêncio é o mais seguro, que o silêncio protege. O mundo não é gentil, ele quebra todo mundo de formas diferentes, mas aqueles que aprenderam a sangrar em silêncio, a carregar aquele peso invisível e aquela dor que não ecoa. Ji-woo e Tomioka é um deles. Ele não precisa dizer o que sente, porque ninguém está ali para ouvir. E mesmo se alguém perguntasse, ele provavelmente escolheria o silêncio. Não por orgulho e nem por frieza, mas por um peso profundo. O peso de quem viu demais para acreditar em palavras vazias. Para quem perdeu demais para desejar consolo. Ele sabe que nem toda dor merece ser dita, porque algumas feridas são tão profundas que só podem ser sentidas. Esse silêncio é uma armadura, um escudo que protege ele tanto quanto aqueles que ele ama. Enquanto o mundo espera que você grite para ser notado, enquanto todos lutam para provar sua força aos olhos alheios, ele luta para não desmoronar. Enquanto todos falam para serem ouvidos, ele age para que ninguém precise falar. Enquanto todos vivem para serem vistos, ele vive para proteger mesmo que ninguém veja. Esse é o paradoxo do silêncio. Ele não é vazio. O silêncio carrega um universo inteiro dentro de si. Dentro dele guardam cicatrizes invisíveis, medos que jamais serão confessados, batalhas silenciosas que ninguém ganharão reconhecimento. Dentro do silêncio existe uma força rara, uma força nascida na aceitação da dor, da escolha consciente de carregar um fardo que ninguém mais pode dividir. O sacrifício. O sacrifício não é algo que se comemora em voz alta. O sacrifício é verdadeiro, acontece nas sombras, longe dos olhares, dos aplausos e da fama. Isso é decisão silenciosa, de suportar sozinho, para que os outros não possam seguir. O filósofo Nietzsche disse uma vez: quem tem um porquê para viver, pode suportar qualquer como. Tomioka tem um porquê tão profundo que não precisa explicar. Sua missão, seu dever e seu amor silencioso são razões que suportam sua alma, que o mantém firme, mesmo quando tudo parece desabar. Mas carregar esse silêncio também é carregar a solidão. Quem vive a dor em silêncio frequentemente vive isolado, pois poucos entendem o que não é dito. Poucos reconhecem o esforço de se manter forte quando as palavras falham e o coração pesa. Vivemos em um mundo barulhento, onde o silêncio é confundido com fraqueza, mas o silêncio muitas vezes é a maior resistência. Resistência ao desespero, ao julgamento, a resistência para continuar. Quando tudo dentro de você grita para desistir, talvez você se veja aqui, talvez você também esteja carregando algo que ninguém vê, algo que não pode ser explicado em palavras. E tá tudo bem, o silêncio não te torna invisível, ele te torna forte, de um jeito que poucos conseguem entender, porque há uma coragem imensa em suportar em silêncio, em amar sem pedir nada em troca, em lutar quando ninguém está olhando. A dor de quem nunca fala nada é profunda, mas ela não é inútil. Ela sustenta aqueles que protegem, que resistem, que sobrevivem. Ji-woo Tomioka não é apenas um personagem, ele é a personificação do sacrifício silencioso, e talvez no silêncio esteja a maior forma de coragem, a coragem de continuar mesmo quando ninguém vê, a coragem de ser forte para os outros mesmo quando você tá quebrado por dentro, porque às vezes a maior batalha é aquela que nunca se ouve. Elas são para aqueles guerreiros silenciosos, não há glória, nem reconhecimento, apenas o silêncio e a força que vem nele. Mas há uma beleza nesse silêncio, uma beleza crua, sem maquiagem, sem filtros e sem aplausos. A beleza de alguém que escolhe continuar mesmo sem ninguém por perto, que escolhe se levantar mesmo quando tudo dentro de si pede para parar, aquele que escolhe proteger mesmo quando ninguém agradece. Esse tipo de pessoa é raramente lembrada, mas se você prestar atenção, verá suas pegadas na vida daqueles que foram salvos por sua presença discreta. Eles não falam, mas fazem. Eles não pedem, mas doam. Eles não choram em público, mas sentem tudo profundamente. E mesmo quebrados por dentro, continuam inteiros por fora. Não é por hipocrisia, mas por amor. Amor é a sua forma mais pura, aquele que não atinge nada, que não cobra nada, que apenas existe em silêncio. É o tipo de força que o mundo não entende e é por isso subestimado. Mas se um dia o silêncio cessasse, se um dia os que nunca falam resolvessem dizer o que sentem, o mundo tremeria diante da dor que foi calada por muito tempo. Talvez você seja um desses, alguém que nunca grita, mas sente como ninguém. Alguém que nunca pede ajuda, mas sempre ajudando. Alguém que nunca é visto, mas é insubstituível. E se esse for você, saiba que o seu silêncio não é em vão.
É um grito diferente, um grito que só os sensíveis conseguem ouvir. E às vezes tudo o que precisamos é disso, alguém que compreenda o que nunca foi dito. Talvez seja por isso que o silêncio assusta muita gente, porque ele reflete tudo aquilo que evitamos encarar. A ausência de palavras revela o excesso de sentimentos. E quem vive calado não é vazio, é cheio demais, cheio de memórias que não cicatrizam, cheio de palavras que nunca encontram espaço, cheio de dores que o tempo não conseguiu apagar. E o silêncio de Tomioka não é covardia, é memória. Cada vez que ele fecha a boca é porque o passado ainda fala por dentro dele. As perdas, as promessas não cumpridas, os nomes que ele guarda como feridas abertas no fundo do peito. Não é fácil carregar esse tipo de dor, e ao menos ainda quando o mundo exige que você sorria, que você reaja e que você explique. Mas como explicar algo que nem você entende por completo? Como colocar em palavras aquilo que só pode ser sentido? Alguns sentimentos são grandes demais para caber em frases, e é por isso que ele escolhe o silêncio, não como fuga, mas como um lar, um lugar onde a dor pode existir sem precisar se justificar. Tomioka não precisa ser entendido, ele precisa apenas continuar lutando, continuar protegendo, continuar vivendo, mesmo que seja em pedaços. E você? Quantas vezes você já teve que continuar sem ser entendido? Quantas vezes você precisou engolir o choro, sorrir pra fora e fingir que estava tudo bem? Você também carrega o peso de não ser ouvido? Talvez esse silêncio não seja só dele. Talvez seja seu também. E nesse encontro mudo entre você e ele, existe algo mais poderoso do que qualquer palavra. A compreensão silenciosa entre almas cansadas. Você não está sozinho. Mesmo que o mundo não ouça, mesmo que ninguém veja, mesmo que sua dor pareça invisível, ela importa. Você importa. E às vezes isso já basta para continuar, mesmo em silêncio.